E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos passar dicas para tentar resolver problemas que tiram o sono de muitos, as travadas, os estantres no PC. Quer saber como melhorar a performance do seu setup? Então já deixa aquele like e se inscreva no canal e vamos lá para o vídeo. Pessoal, eu estou com essa configuração aqui que conta aí com o Ryzen 5 5600 GT, né? Coloquei um processador que tem o gráfico integrado, vou estar utilizando o gráfico integrado e vou tentar simular um possível problema que você pode estar enfrentando aí na sua casa. Eu vou testar várias configurações aí até a gente começar a ter os estantes. Eu vou começar aqui com o gráfico integrado. Eu tenho aqui 2 pentes de memória RAM, 2 E8 totalizando 16 GB, e aqui eu dediquei desses 16 GB, dediquei 2 GB para a memória VRAM, que o gráfico integrado vai utilizar a memória RAM como memória VRAM. Eu estou utilizando a A520 MKV2 e depois aqui eu vou estar até testando também com placa de vídeo. E comecei aqui testando no game Valorant, aqui o modo competitivo 1080p com tudo no baixo, utilizando 2 pentes de memória RAM, 2 E8 totalizando 16 GB a 3600 MHz. Aqui tá uma situação como as memórias estão dual channel, então o PC aqui tá rodando aí com excelente frame time, não acontece as travadas, os estantres, as quedas de FPS, tá bem, dá para brincar tranquilo, tá? Dá para brincar tranquilo. Agora eu vou estar mostrando, vou estar testando outras configurações até a gente chegar aí a começar a ter as travadas e os estantres. E uma coisa que é bom notar é que lá em cima na overlay do MSI Afterburner, a gente tem aí a gente tem 16 GB no PC e tá com uso aí de 9 GB, né? A gente tem 16 GB e tá com uso 9 GB, então aqui não tá faltando memória RAM no caso para o nosso sistema. E aqui agora pessoal, a gente testando aí com apenas um pente de 8 GB, no caso aqui a gente tem 8 GB e nós tá tendo ali um consumo aí de 5 GB de memória RAM, né? 5 GB a gente tá tendo ali de consumo e a gente nota que o FPS caiu praticamente pela metade e o game não tá tão estável, né? Nós só tendo aí bastante estantes, travadinhas, quedinha de FPS. Então ó, nós vemos que o frame time dá uma variada, a gente teve bastante perca de desempenho e o frame time tá dando uma variada. O processador tá com uma temperatura boa, 60, 61 graus, mas o estantes, então a falta de memória RAM, no caso aí principalmente para um gráfico integrado, a falta aí na memória RAM, ou até mesmo aí de ter apenas um pente causa essas travadinhas. E se eu colocar aqui 16 GB com um pente, eu vou testar também agora com 16 GB de um pente. E na configuração aqui do CPU-Z, a gente tem aí apenas um pente de memória RAM, né? Um pente a 3200 MHz. E aqui agora, pessoal, testando aí com 16 GB, só que com o Pentium, né? Nós não temos aqui o Dual Channel e a gente nota aí que a gente perde o FPS, tem um FPS baixo e mesmo assim o consumo da memória RAM tá ali pegando seus 8, quase 9 GB. E assim, aqui dá para brincar, não tá acontecendo muito instante, as travadinhas, queda de FPS, tá um pouco melhor, né? Tá um pouco melhor do que com 8 GB. Mas mesmo assim o processador tem margem para mais desempenho. Nós dedicamos apenas, dedicar apenas 2 GB e tá tendo um consumo aí de 1.7, 1.8, né? E tem aí uma média aí aproximada aí de uns 107, de uns 100 FPS, 120 FPS. Com um pente de 16 GB já é possível jogar mais estável Valorant, só que se você for em algum jogo que exige mais de performance e até de memória RAM ou memória VRAM, aí vai ficar mais travado. Então vamos lá para as seguintes situações. Se você estiver utilizando 2 pentes de memória RAM a 3200 MHz, né, para o Ryzen 5 5600 GT, né, você vai estar no Dual Channel e não vai acontecer as travadinhas, vai ficar uma situação legal para você jogar. Agora, se você estiver utilizando um pente de memória RAM, né, de 16 GB, você vai conseguir jogar, só que dependendo do jogo que exigir mais performance, você vai ficar com FPS baixo, porque praticamente quando você
utiliza apenas um pente de memória RAM, praticamente você perde a metade do FPS. Quando a gente tinha 2 pentes de memória RAM 2x8, totalizando 16 GB, a gente estava pegando lá em média 240 a 300 FPS no Valorant. Quando a gente colocou apenas um pente de memória RAM, aí o FPS já caiu pela metade, ficando entre 100 a 150 FPS. E quando a gente coloca um pente de memória RAM, que é a maioria dos PCs que tem aí no mercado, a maioria dos PCs, né, esses PCs que já vem montado no Mercado Livre, algumas lojas aí, você vai ter, geralmente para eles abaixar o custo do PC, eles acabam colocando um pente de memória RAM 8 GB. Nesse caso, se o seu foco for para jogos ou até mesmo para trabalho, você vai ter dificuldade, o PC lento. Então, o PC lento é falta de memória, falta de armazenamento. Outra coisa que vai causar lentidão também é se você estiver utilizando um SSD de baixa qualidade ou utilizando um HD hoje em dia. E uma das coisas que a gente possa estar conferindo, né, conferindo o consumo da memória RAM, é você iniciar o gerenciador de tarefa e dar uma olhada aí a utilização do gerenciador de tarefa. Por exemplo, aqui eu tenho um pente de memória RAM, tem apenas um pente, 16 GB, e nesse caso aqui, olha como é que a configuração se comporta. Eu não tenho nada aberto no computador, não tenho nada aberto, estou com 16 GB e praticamente só com o Windows ligado, a gente tem um consumo na memória RAM de 36%, né? Isso daí, muitas das vezes, quando você tem apenas um pente de memória RAM, você tem aí a largura menor. Quando você coloca 2 pentes de memória RAM, que fala que é o Dual Channel, você dobra a largura de banda. Isso melhora demais a questão de estabilidade, a comunicação entre o processador e o gráfico integrado com o resto da sua configuração. Então, assim, um PC com Ryzen, você tá colocando 2 pentes de memória RAM, né? 2 pentes de memória RAM, você vai melhorar demais em questão de estabilidade, em questão de travadinha. Tá montando uma máquina, tenta colocar 2 pentes de memória RAM, colocar em Dual Channel, tá? E quando você coloca 4 pentes de memória RAM, o que pode acontecer nos Ryzen? Os Ryzen suporta até Dual Channel. Quando você coloca 4 pentes de memória RAM, as memórias tendem a trabalhar numa frequência mais baixa. Agora vamos testar aqui uma das últimas opções, que é testar o Cine 600 GT com memória sem ativar o XMP, ou seja, para quem tem memórias com frequência mais baixa, para ver como é que esse sistema se comporta. E fazendo os testes agora com 2 Pentium de 8 GB a 2.400 MHz, para quem tem memórias com frequências mais baixas ou frequência padrão, nós ficamos aí no Dual Channel, nós pegamos aí uma média de 215 com um FPS maior do que a gente estava tendo aí com apenas um pente. Então, querendo ou não, o Dual Channel ajuda demais. E para quem tem aí memórias apenas com 2.400 MHz, apenas vai ter um FPS mais baixo, que não vai ocorrer de stutters, travadinhas, quedas de FPS. Se você estiver sofrendo com stutters, travadinhas, quedas de FPS, pode ser um SSD de baixa qualidade, ou também, né, pode ser algum gargalo, né, algum gargalo na memória RAM, ou um dos pentes da memória RAM com algum probleminha, ou você pode ter também algum recurso aí no seu sistema que está consumindo uma parte da sua memória RAM. No meu caso aqui, eu recomendo, o que eu recomendo? Entra aí no gerenciador de tarefa, e dá uma verificada. Ó, meu sistema aqui não tem nada aberto e nós temos aí um consumo na memória RAM de 32 GB. Se eu vir aqui mostrar os ícones, olha o que é, né, o que é programas que tem que tá funcionando em segundo plano. Olha o que é programas, e eu posso dar uma olhada em programas que tá mais consumindo recurso, né? No caso aí a memória RAM, né? Eu posso vir aqui no gerenciador de tarefa, nos processos, e dar uma vistoriada aqui e ver recurso que pode estar consumindo memória RAM no caso aí, e eu possa estar sofrendo aí com esses stutters. Quando você utiliza
aqueles games da Steam Verde, por exemplo, dependendo aí do local que você tiver baixado ele, você pode ter algum minerador minerando Bitcoin, né, no seu sistema. Então dá uma olhada aí no consumo da sua memória RAM e dá uma olhada aqui o que tem mais consumindo memória RAM, né? Tá consumindo recurso do seu sistema. Geralmente aí quando você tá tendo travadinhas, quedas, instantes, essa questão de esse travamento pode ser relacionada à falta de memória RAM, né? Se você tem aí um caso aí faltando memória RAM no seu sistema, você vai sofrer aí com esse instantes, travadinha, queda de FPS. Outra situação também que pode ocorrer é se no caso você tem o seu armazenamento aí e o seu armazenamento tá quase todo cheio, como o meu caso aqui. Se o meu caso aqui, o disco local C, nesse meu computador, o disco local C tivesse ali no vermelho, eu posso estar sofrendo também, né, nessa questão de instantes, travadinhas, quedas de FPS dentro do jogo, até meu sistema ficar lento. Então o que causa essas travadinhas, essas quedas de FPS, geralmente está por conta aí ou de gargalo no sistema. Talvez você tenha uma placa de vídeo top, você tenha aí um processador top, mas o seu armazenamento não acompanha essa velocidade, você pode sofrer com essas travadinhas. Isso também pode acontecer se você tem aí um monitor 60 Hz e quer jogar um 144 Hz ou um 200 Hz. Isso daí também pode acontecer um gargalo, né? Um gargalo de monitor e com a sua GPU. Isso também pode dar questão aí de travadinha. Aí nesse caso eu recomendo você ativar o VSync, ativar os recursos dentro do jogo e travar o FPS. Se não resolver, procura alguma coisa no seu sistema que possa estar utilizando o recurso dentro do seu sistema. E agora, pessoal, testando a seguinte configuração. Aqui eu tô na BIOS, vou estar desativando o gráfico integrado do processador, vou desativar, já que eu estou utilizando aqui com placa de vou desativar, vou ativar o Resize Bar, vou tá ativando o Resize Bar também, ativando o Resize Bar para eu alcançar o máximo de desempenho e ativar o XMP. E aqui, pessoal, eu desativei o gráfico integrado e coloquei um RTX 3070, uma placa de vídeo forte no game Valorant, e a gente já consegue aí chegar o limite, né, o FPS que esse processador consegue entregar no game Valorant, que é uma média de 395, 396, tá me dando aí um excelente gameplay. Não tô tendo instantes, travadinhas, queda de FPS. Talvez se eu tivesse aqui com SSD ou de baixa qualidade ou no HD, ou até mesmo utilizando aí um pente de memória RAM, aí eu poderia estar tendo instantes, né, travadinhas, queda de FPS. Agora, se eu tenho dois pentes de memória RAM, né, totalizando em um dual chain, não vou ter instantes, travadinha, queda de FPS, e as memórias que dá em 3600 MHz, aí tá me entregando o máximo de desempenho. Mas o Valorant é um jogo leve, então vamos partir para um jogo mais pesado para ver como é que se comporta. E agora, pessoal, tô testando aqui no Fortnite, no DirectX 12, que é onde usa bem o processador no DirectX 12. Nós tá aqui rodando em 1080p, tudo no baixo, né, tudo no baixo, e vamos ver se vamos ter travadinho, queda de FPS. Eu coloquei aqui na situação do Fortnite, lembrando que eu estou utilizando o Air Cooler, né, para esse processador 5600 GT, principalmente se você for colocar uma plaquinha de vídeo, eu recomendo você tá dando upgrade também no Air Cooler. Então o Air Cooler teve alguns momentos que bateu aí 80 graus, 81, então eu tô testando aqui uma situação extrema pra gente ver até onde vai. E ó, instantes não tem a 3070, o processador tá indo muito bem. O que acontece aqui é muitas das vezes, dependendo do jogo que você for jogar, o processador não dá conta de entregar altas taxas de FPS, por conta, né, querendo ou não, o processador tem um limitador. Mas questão de travamentos instantes, travadinha com 8 GB 3600 MHz, né, 2 pen de 8 GB 3600 MHz, tá rodando fluido, dá para brincar aqui tranquilo, não sinto travada nem instante, nem nada, tá rodando fluido. Deixem aí nos comentários o que você achou dessa configuração e o que vocês acharam dessas dicas que eu pude dar aqui através desse vídeo, tá? Isso daqui eu tentei simular com alguns probleminha que eu já tive, o pessoal muitas das vezes as lives perguntando por conta de instantes, travadinha, queda de FPS, então resolvi fazer esse vídeo e dar algumas dicas para ver se vocês tiver de olho aí na sua memória RAM, né, tiver faltando
faltando memória RAM, possa resolver o seu problema. Talvez o seu problema pode estar na memória RAM, talvez tá faltando aí memória RAM, ou seu PC só tá com um pente de memória RAM, ou até mesmo você tem dois pentes de memória RAM e às vezes um dos pentes ou tá folgado ou o slot não tá reconhecendo direito a memória RAM, né? Pode acontecer. Então, o seu PC começou a travar, começou a ficar travado, você sentiu ele que tá travado, primeira coisa, dá uma observada na memória RAM. Olha o consumo, olha se tá tendo alto consumo, tá tendo alguma coisa aí no PC que tá consumindo recurso. Dá uma olhada nessa situação, que muitas das vezes travadinha, queda de FPS, stutters, pode ser gargalo aí da memória RAM. E deixe nos comentários o que você achou e não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se eu ver que esse tipo de vídeo, né, tá tendo aí alta relevância, eu vou estar trazendo mais, dando dica, tá? Para quem talvez possa resolver aí algum problema do tipo aí, tá? Ó, aqui eu tô testando aqui no Fortnite, porque a gente vê alguns picos de 80% do processador, por isso que eu dei prioridade no Fortnite, e a gente vê a GPU alguns momentos pegando aí até 80% de uso. Aqui não seria um gargalo, né? Mesmo que a gente não tenha o processador dando conta de levar a placa de vídeo a 100% de uso, mas, né, aqui falta processador, tá? Pra gente ter um pouquinho mais de FPS, beleza? Então um abração e nos vemos aí no próximo vídeo.